Gabi conta a Lupe que Sebastião contou para ela sobre o que aconteceu com os dois. Ela mostra à irmã o dinheiro por elas terem trabalhado na festa. Lupe diz que Sebastião fez ela passar vergonha à frente de todos e não quer aceitar o dinheiro. Gabi diz que foi muito bonito o que Sebastião fez e que é um príncipe capaz de fazer loucuras por ela. Lupe acaba aceitando o dinheiro. Daniela diz a Fausto que amanhã irá para a serra e vai levar a Isabela junto. Ela tenta beijar o marido, mas ele se esquiva, dizendo que está muito calor. Daniela fica decepcionada, diz que só queria o abraçar e dar um beijo de boa noite. Fausto se vira e quer beijá-la, mas ela diz que agora é ela quem está cansada. Memo pede que Úrsula não fique com raiva do trabalho dele com a senhora Daniela. Úrsula diz que essa senhora dá na mesma para ela e que quer ir dormir. Úrsula está indo para casa quando seu marido aparece. Ele pergunta se ela não vai dar um beijo em seu marido. Úrsula fica chocada e coloca dentro de casa. César, marido de Úrsula, vê a foto de Úrsula e Memo na fotografia e debocha. Ele diz que nunca mais viu ela sorrindo depois do casamento deles. Úrsula diz que depois que se casaram, ele fez ela viver o inferno. César a agarra e diz que ela gostou daquele inferno e, além do mais, é um santo se comparar com ela. Ele pergunta se todos ali já sabem das manhas dela e das coisas horríveis que já fez. Úrsula pergunta o que ele quer. César responde: primeiro eu quero os 30 mil que eu paguei para o seu tio Macário para saber onde você estava se escondendo. Úrsula fica chocada e César diz que o mau caratismo está no sangue. Ela diz que a única coisa que quer é uma vida honesta, mas César pergunta se é verdade que ela vai se casar com aquele homem. César diz que ela não pode se casar com ele, pois segue sendo sua mulher. Ele diz que está ficando em um hotel ali por perto e espera que ela leve seu dinheiro ou então vai passar ali e assim conhecer o Memo. Macário e Amparo fazem as pazes e vão para a cama. No dia seguinte, Memo diz a Léo que cada dia que passa sente que está carregando mais preocupações e dói não ser honesto com Úrsula. Ele diz que antes de falar qualquer coisa precisa da prova que Isabela é sua filha. Eugênio diz a Sebastião que ele tem 10 minutos para ficar pronto para ir com ele para a construtora. Sebastião não quer trabalhar na construtora, mas Eugênio ameaça cancelar os cartões dele se não for. Isabela diz a Memo que já está pronto para irem. Daniela chega ali, falando no telefone, e esquece de dar bom dia para Memo. Memo ironiza a situação e Daniela se desculpa e lhe dá um bom dia. Os três entram no caminhão para irem à serra na reunião com Cláudia e Jorge. Karen pede a Eugênio que nem se esforce com Sebastião, pois o pai sabe que ele é um caso perdido. Eugênio diz a Sebastião que já está farto dele pensar que merece tudo só por ser filho dele, e já é hora de ser responsável. Fausto se lembra quando seu pai o recriminou por trair Daniela e por comprar matéria-prima barata para a construtora. O pai de Fausto diz que ele era um descarado e estava roubando seu próprio pai. Fausto disse que havia anos trabalhando para ele e o tratando como um empregado. O pai de Fausto diz que se ele estava tão insatisfeito, então que saísse da empresa e fosse atrás de seu próprio futuro, pois é isso que um homem de verdade faz. Ele demitiu o filho e disse que deveria agradecê-lo por não denunciá-lo por fraude e que não faria isso pela mãe dele. Essa foi a última conversa entre Fausto e seu pai antes dele falecer em um acidente aéreo. É revelado que Fausto armou uma cilada para que os pais morressem nesse acidente de avião. Eugênio diz a Sebastião que Rodolfo era duro com Fausto, mas pode olhar para ele e ver que se transformou em um homem decente e direito. Sebastião aceita trabalhar na construtora. Fausto pergunta a Eugênio por que ele não entrega logo sua herança. Eugênio diz que o que mais vale em um homem é sua palavra,
pede que ele não insista com isso e irá obedecer à última vontade de seu amigo Rodolfo. Antes de sair, Fausto pergunta a Eugênio como ele dorme sabendo que Rodolfo morreu por culpa dele. Amparo diz a Úrsula que Macário prometeu que em alguns dias vai devolver o dinheiro que pegou dos estudos de Lupe. Macário escuta atrás da porta. Úrsula diz que Macário, seu tio, mas não sabe se ela fez bem em perdoá-lo e que pode contar com ela se quiser dar uma lição nele. Depois, a sós, Macário diz à sobrinha que ela é uma traidora e que ao invés de ajudá-lo, ela coloca mais fogo na lenha. Úrsula diz que ali o único traidor é ele e que por culpa dele, César a encontrou. Ela diz que o tio terá que ajudá-la para se desfazer de César, pois se ele arruinar seus planos por culpa dele, é Macário quem vai pagar caro. César chega ao restaurante de Amparo e diz que Úrsula quem o recomendou. Úrsula chega ali e Amparo pergunta se aquele senhor é amigo dela. César diz para ela, Úrsula, o que nós somos, ou quer que eu diga. Isabela se diverte na viagem para a serra no caminhão. Macário diz a Amparo que César também é seu sobrinho. Amparo diz que ele nunca havia comentado sobre ele. Macário diz que César perdeu os pais quando ainda era criança. Fausto diz a Sebastião que mesmo morto, seu pai continua controlando sua vida. Úrsula exige que o tio dê o dinheiro de César. Macário diz que vai conseguir o dinheiro. Úrsula pede 15 dias para César para conseguir a grana. Fausto mostra para Sebastião o terreno que ele e Eugênio querem comprar. Ele entra no restaurante de Amparo e acaba trompando em Úrsula. Fausto se apresenta para Amparo. Sebastião vê Lupe ali fora e fica surpreso. Lupe pergunta o que faz ali. Fausto diz a Amparo que é sócio de uma construtora e eles querem fazer uma proposta muito interessante por aquele lugar e pergunta se ela estaria disposta a vender. Sebastião diz a Lupe que não tinha ideia que iria encontrá-la ali, mas isso foi muito bom. Ele diz que começou a trabalhar na construtora de seu pai e que vieram ver aquele terreno. Amparo diz a Fausto que não vai vender seu terreno e não há dinheiro que pague todo o esforço de uma vida. Léo diz que aquele lugar tem um valor sentimental para eles. Macário fica interessado em ouvir a proposta de Fausto. Humberto diz que comprou aquele lugar com sua esposa e que pagaram até o final e cada pedacinho dali se lembram dela. Fausto diz que vai deixar seu cartão e se eles mudarem de ideia, podem entrar em contato. Lupe diz a Sebastião que sua mãe não vai vender aquele terreno nem por todo o ouro. Amparo dá o cartão de Fausto para Macário e manda ele jogar fora porque ali não vão vender nada. Macário não joga o cartão fora e o guarda. Sebastião dá um beijo na bochecha de Lupe e vai embora com Fausto. Lupe conta à irmã que eles queriam comprar o terreno. Úrsula vai buscar o carro de Daniela na mecânica de seu amigo e pensa em mentir o valor para conseguir o dinheiro de César. Daniela conta a Memo que não nasceu na capital, e sim no interior. Memo fica surpreso e diz que ela é bem avançada para quem é do interior. Memo brinca com Isabela e Daniela os observa. Sebastião diz a Karen e Eugênio que, pelo que entendeu, o pessoal não irá vender o terreno, e Fausto ficou calado durante o caminho. Karen diz que Fausto não suporta perder. Fausto manda um áudio para Daniela perguntando se poderiam sair juntos para comer e, de verdade, se importa que tudo melhore entre eles. Karen escuta e fica com raiva. Isabela pergunta à mãe se quando voltarem a ir à serra podem levar o pai para ele brincar com ela. Daniela diz que claro que sim. Macário faz uma nova aposta na corrida de cavalos. César vê Úrsula levando a caminhonete da Daniela e pergunta se ela roubou. Úrsula diz que é de um cliente e César diz que o tio dela ainda não pagou o seu dinheiro. César diz a Úrsula que se ela quiser se casar com Memo, deve se divorciar dele primeiro, mas isso não sairá barato para ela. O cavalo que Macário apostou não ganha a corrida e ele fica preocupado. Memo diz a Daniela que Úrsula disse que hoje iria pegar a caminhonete dela, vai levar em sua casa e pergunta se não quer que já passa lá para pegar. Isabela fica animada e diz que sim, que quer conhecer a casa dele.
Daniela aceita e o agradece. Eles chegam lá e Zé Maria e Isabela se conhecem. Memo e as crianças vão lá dentro. Úrsula diz a Daniela que a caminhonete dela está impecável. Isabela e Amparo se conhecem. Léo e Humberto também veem a menina.